E, meu caro Rodolfo, boa noite. Boa noite, Marcelo, Gilvan, Carlos, Helder, Danilo, a vocês de casa. E entrando logo no tema que Helder abordou no começo, Helder, eu hoje vou usar o início da minha fala, mas para poder fazer um desabafo de muito tempo e que tentar com isso, tentar que Deus me ilumine nessa minha fala, para tentar colocar as coisas do jeito que a sociedade como um todo ouça com atenção. Primeiro, Helder, eu preciso fazer aqui um agradecimento, e não é de corpo presente. Em abril de 2011 começou isso tudo, esse caso da Desk. Foi um caso tenebroso, um caso que eu só tive na época que iniciou você, Janildo, pelo Clique, Marcelo, o Gilvan advogando as causas para mim, e eu passei por momentos muito difíceis. Eu fui, de uma certa maneira, esse caso me trouxe muita humilhação, desdenhado, ridicularizado por muitas pessoas, enquanto eu tinha uma história, né? Uma história minha e da minha família aqui. Mas, enfim, tudo isso, Helder, a gente já sabia que um dia ia acontecer, o caminho natural era esse. Olha só, Helder, existiu relatórios da Procuradoria-Geral do Município, investigação da Controladoria-Geral do Município, 4 ações de improbidade do Ministério Público Estadual, 5 relatórios da CGE, Controladoria-Geral do Estado, relatórios da CGU, relatórios da Polícia Federal, parecer jurídico da Assembleia Legislativa sobre esse caso, e agora culmina com o último que faltava, que era o Ministério Público Federal, onde Gilberto Carneiro, junto com mais 5, são réus, 6 são réus, e dentro desses réus, Helder, está Dilson José de Oliveira Leão. Quem é? Denunciados pelo Ministério Público Federal. E veja bem, já tem, esse rapaz já tem, pelo Jampa Digital, ele é réu, foi indiciado já pelo Jampa Digital. Em 4 ações do Ministério Público Estadual, ele também participa dessa empreitada. E agora, o Ministério Público Federal. Como é que pode esse cara ainda continuar num cargo de importância na Secretaria de Administração do Estado da Paraíba? Eu venho falando há muito tempo isso. Quem foi que colocou ele lá? Gilberto Carneiro, quando era procurador. Quando foi que ele entrou lá? Quando Luciano Cartacho mandou todo mundo embora, quando a ação do Ministério Público tinha deflagrado isso, ele tirou todos os agentes que participaram disso. E ele foi acolhido por quem? Justo por Gilberto Carneiro. E veja, Helder, que ele é o que tem maior número de artigos. Nessa ação, ele responde, por incrível que pareça, por 4. O artigo 89 da Lei 866, o 299, 289 e o 312 do Código Penal. Estive fazendo aqui com o Gilvan uma análise antes, né, Gilvan? Isso dá uma pena mínima média de 10 a máxima de 27 anos, porque, além de tudo, é funcionário público. Isso tudo mostra o quê? E aí vem meus agradecimentos a vocês, que me ajudaram muito, porque eu talvez tivesse desistido. Cansei, eu tentei desistir muitas vezes, Helder. Mas o que me animava era que eu não podia olhar para a minha família e passar para eles a fotografia de um cara fracassado, de um cara desdenhado, humilhado, por uma sociedade que me elegeu cidadão paraibano e cidadão pessoense. Não vou falar o nome, que eu aconselho até para o Gilvan, deputado estadual, encontrando comigo na Praça 1817, eu levando a denúncia a ele na época, ele dizia assim para mim: Rodolfo, essas coisas, quando a gente sabe até de perto. Como é que pode? Representante do povo dizer isso para você. Outro, não, não quero mais saber de política, não. Depois, 2 anos depois, ele é candidato e participou de secretaria do governo de Ricardo. Ricardo Coutinho prevaricou nisso aqui, Helder. Prevaricou. Ele, governador do Estado, em 2011,
Eu fui aconselhado por um membro do Tribunal de Contas a falar com o Ricardo Coutinho. Eu falei com ele, contei tudo isso que estava acontecendo e que ia acontecer, e que esse final ia ser triste para eles. Sabe o que foi que ele me respondeu? Procure a justiça. Porque ele achava que na justiça ele mandava. Porque não foi assim por muitos anos. Mandava ou de um jeito que amedronta, ou de um jeito que impunha alguma dificuldade para as pessoas fazerem o certo. Pessoas, Helder, não só eu, pessoas dentro do Ministério Público, e eu cito o nome, Dr. Rodrigo Pires de Sá, que foi o procurador, o promotor do Ministério Público, que ajuizou as ações de improbidade administrativa contra esses réus, e esse camarada, perseguido pelo chefe de plantão da época, foi mandado para o interior, com perca de rendimento, Gilvan. Foi mandado para o interior, saiu daqui, ele chefiava um cargo aqui importante, teve que ser ido para o interior. Por quê? Porque o procurador, na época, chefe, que era um procurador-chefe de plantão, queria beneficiar os figurões, os caras que tinham poder. Por quê? Não sei, mas fez isso. Ao doutor Otávio, que sempre, desde o começo, acreditou e seguiu nessa luta, e em nome de Rodrigo e de Otávio, eu enumero mais uns 6 ou 7 que apoiaram essa situação na época. Helder, perguntas têm que ser feitas à sociedade. Por que é que, depois dessa lista enorme de órgãos de controle, faz uma barbaridade de denúncias do tipo mercadoria não chegou, nota fiscal fria? Gilberto Carneiro foi condenado por um documento falso, em 2 graus de jurisdição aqui no Estado. Essa ação agora tem mais de 70 documentos falsos. Você sabe, você falou 6 réus, né? Você sabe quantas testemunhas tem? 29. Das 29, 22 são donos de empresa que já declararam na Polícia Federal, e vão declarar aqui também, porque não vai ser diferente, declararam que as propostas de pesquisa de preço, eles desconheciam da empresa deles. Ou seja, cada processo tinha 10, 8 pesquisas de preço. Eles desconhecem. Então, foi fabricado por Gilberto, dentro da Secretaria de Administração, e por isso José de Oliveira Leão, mais uma vez, que ainda tem cargo, e eu não sei até que ponto vai ter essa coragem de segurar a cara desse nome. Paulo Martim Vasconcelos, ele escapou dessa, sabe por quê, não? Porque prescreveu pela idade dele. Mas ele agora, recentemente, na educação, não foi alcançado com esse benefício, pegou 16 anos de cadeia. Então, esse é o esquema que tinha aqui dentro. Aí eu pergunto para você, como é que pode uma relação enorme dessa? Eu falei com os desembargadores, e eu poupo aqui dizer agora, eu falei da minha indignação, do porquê que eu fui à frente. 6 processos criminais eu recebi. 3, eu nunca tinha conhecido a justiça, Gilvan. Eu comecei a conhecer a justiça dessa maneira, com 6 processos criminais depois de 50 anos de idade, que já faz 11. Aí, você no primeiro processo criminal, depois do 6º, Gilvan, a gente já vai se acomodando, né? Porque já sabe que é bandido te denunciando, você não fica preocupado. Mas meteram 6 processos criminais. O Ricardo deve estar muito acomodado. Né? Com certeza. Então, veja bem, aí, olha contra o que lutamos. Que o Demora está acomodado com 40 Um Tribunal processos? de Contas, Helder. Depois de 85 processos. Mas o primeiro você tremeu, depois você já vai acostumando, não é assim sempre? A gente sempre, o início é complicado, né? Rodolfo, todos são ruins. Todos. Porque você compromete a sua vida. A sua vida. A sua vida. As pessoas da família, elas se sentem, de certa forma, elas ficam amedrontadas. Há um terror nesses processos todos, você perde tempo que você poderia estar trabalhando, produzindo, você tem que parar suas atividades para ir para audiências, essas coisas acontecem. Então, no meu caso, por exemplo, eu causei um prejuízo, eu não causei voluntariamente, mas causei um prejuízo imenso a meus alunos no IFPB, porque eu tinha que deixar de dar aula para ir para audiências. Eu imagino que você também não passou. Aí, Gilvan, eu fiz uma somatória hoje, de quantas folhas tem esses processos todos, nesses órgãos todos. Gilvan passa de 10 mil folhas. Só na Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal... Você é o homem de 10 mil não, folhas. só o relatório da Polícia Federal é mais de 300. Com inúmeros... corrida, você calcula Gilvan, 10 mil folhas. tudo que você pode imaginar numa licitação de crime aconteceu.
desde não entrega de mercadoria, nota fiscal fria, nota fiscal que não entrega, pesquisa de preço fraudada, tudo que você pode imaginar de errado, mas então tinha aqui. E aí isso vai para... Eu vou falar com o meu coração. Perdoem quem estiver lá. Aí isso vai na mão do doutor Aloysio Bezerra. Eu não quero aqui falar nada sobre isso, mas chega na mão dele. Ele, em 11 meses, liquida essa ação de improbidade, com tudo isso, dizendo que não conseguiu ver nada de irregularidade. Essa ação depois foi desfeita. Você não está falando dessa ação atualmente. Não, você começou falando do uma contexto, ação, aí está falando do outra. contexto todo, porque faz parte também daquilo. Quer dizer, essa é uma ação diferente das outras. Diferente das outras, dizer, mas trate de que... coisas assemelhadas, mas é Isso. mais uma ação. É mais uma ação. Mas Eu vou fazer o registro da presença da deputada estadual Camila Toscano, que já está conosco aqui, porque já tem gente aqui arejar, me pelo menos na perguntando. mesa, né? Porque a mesa depois que a Camila chegou, ficou arejada. Ficou arejada, é verdade. É só fazer um registro aqui, as pessoas estão perguntando quem é a convidada. Eu disse, ela está de máscara aí, mas muita gente já está dizendo, é a deputada. Essa é a deputada Camila Toscano, do PSDB, que está conosco. Tem fama de mascarada, né? Não. Viu, Gilvan? E, inclusive, o que eu falo para você a respeito de Aloysio Bezerra, não é falando... Eu estou falando como a coisa acontece. E é bom que ele mesmo ouça, porque isso não é denegrir, isso é só dizer que... Eu estou dizendo que não tem a ver com essa ação que você está falando agora, porque dessas outras ações você já falou muitas vezes. E as pessoas... Não, os mesmos crimes, né, Gilvan? A ação é outra, mas os mesmos crimes. No caso aqui, eu acho que, pelo que eu entendi, no despacho do doutor Jordan, né, que é o autor da denúncia, é o mesmo crime, só que, nesse caso aqui, é o capítulo das verbas federais. Porque era o crime tem duas vertentes. Tem a aplicação de recursos da esfera estadual e municipal, que aí fica na Justiça Estadual, e tem onde os eles recursos... já foram denunciados, onde eles já foram denunciados, e tem o recurso do FNE, não é isso? Isso, FNE. Que são recursos federais, que foi por isso que o Ministério Público Federal também interveio. Agora, os procedimentos, Gilvan, são rigorosamente iguais. Helder tem razão, porque o total é de 50 milhões e 27 milhões desse contexto todo foi em relação à verba federal. E é em cima desses 27 milhões que o Ministério Público Federal está atuando. 38. 38, né? 38 então, os outros 20 e poucos, quem atuou foi o Ministério Público. Então, você veja, estadual. Só que é o seguinte, você sabe qual foi a peça que serviu, o documento que serviu para embasar esse documento do Ministério, essa ação do Ministério Público Federal, Gilvan, foram os relatórios de auditores do Tribunal de Contas do Estado e a ação de improbidade do Ministério Público Estadual. Esses dois documentos foram fatais para iniciar o processo dentro do Ministério Público Federal. Tanto é que ele é dito no corpo do processo que em vista de, e isso aconteceu. Aí, quando eu me referi a Aloysio Bezerra, eu estou me referindo no seguinte sentido: como é que pode uma pessoa que tem 3 livros escritos, não estou falando que seja desonesto, Helder, eu estou dizendo como é que pode ter 3 livros publicados, ou 4, de improbidade administrativa e não consegue enxergar num quaquilhão de problema, não consegue enxergar nada que consiga incriminar essa empresa e esses caras, e eu responder o processo criminal, e quando ele matou essa ação, e aí vem minha revolta, quando ele matou essa ação serviu como base, essa atitude dele, para os caras me processar nos processos criminais, dizendo que eu estava sendo leviano, baseado na sentença de Aloysio absolvendo os caras. O Paulo Vasconcelos não chegou nem a ser citado, aliás, a ser intimado. Ele não fez manifestação e foi absolvido. Como é que pode isso? Por que até hoje a justiça do nosso Estado não julga o pessoal da Calvário, Helder? O que está acontecendo? Depois de tanto escândalo, é só Ricardo Coutinho que está errado, é Gilberto com tornozeleira, 6, 7 com tornozeleira, e não julgam. O que é que está havendo? Por que não julga? Por que um juiz faz isso com 3 livros publicados? Por que um cara que faz o bem para uma cidade, que é o doutor Rodrigo, no Ministério Público, é jogado lá para o interior, é jogado lá para baixo e é desmoralizado dentro da instituição que ele está tentando fazer o nome? Por que um homem de bem, que eu me considero, vou denunciar... Ele não foi desmoralizado, mas ele foi desprestigiado. Desprestigiado. Eu, que me considero um homem de bem, faço uma denúncia, tenho a coragem de fazer uma denúncia dessa. Vocês me ajudaram muito, que se não fosse vocês, eu tinha desistido no meio do caminho, porque o resto se calava contra os todos-poderosos. Por que a gente tem que pagar o preço? Foram 10 anos, Camila. Abril de 2011 para agora, maio de 2021.
10 anos e agora vai iniciar o processo no Ministério Público Federal. Vai ter coisa no meio do caminho que pode se prescrever. Vai ter, pagando bons advogados, nós sabemos disso, né, Ed? Que se você tiver advogado, principalmente filho de ministro, fica fácil de você tirar todas as cautelares, de você se sair bem, não é verdade? E aí, Camila, não era a sua época ainda, eu acho que há 10 anos atrás você não era deputada, né? Pois muitos daquela época, eu estava até citando o nome aqui, diziam para mim assim, Rodolfo, a gente quando vê um negócio desse, a gente não quer nem ficar perto. Então, eu, um cidadão, denunciando, o Ministério Público atuando, os caras sendo perseguidos, e o Beltrán, né, Beltrán, né, que era o procurador na época, tinha uma ação de investigação, como é que chama, Marcelo? É API? É investigação criminal, um PIC, dentro do Ministério Público, contra Gilberto Carneiro, que simplesmente sumiu. Passou 2, 3 anos sumido. Foi para o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça precisa autorizar, Gilvan, e lá ninguém mais soube depois de muito tempo. Gente perseguido, isso não está certo. Isso não está certo, isso precisa mudar. Eu não vou mudar, o intrometido vai mudar até um certo ponto, porque sabe o que acontece, Gilvan? 98% da imprensa da Paraíba, e eu posso falar isso porque eu não sou imprensa, e eu não levo vocês no meio disso, porque é difícil falar de colega, não fazem nada quando pegam um negócio desse. Porque tem receio, porque tem medo, por uma série de situações. Não vou dizer que seja covardia ou que seja vendido, não. Às vezes tem uma espécie de compromisso, quando não, um comprometimento com o setor oficial. Pronto. Aí o intrometido vem, Camila, e fala essas denúncias, e esse problema não é repercutido nas outras, na mídia, na imprensa, e ele morre. E é isso que eles fazem, porque até agora a gente denuncia coisa do governo, denuncia coisa de cabedeiro, denuncia coisa de A, B, C, ninguém responde, nem que nós somos feios, ninguém fala nem que nós somos levianos, não falam nada. Então, isso precisa mudar de algum jeito. Então, aos desembargadores do Estado da Paraíba, aos chefes dos Ministérios Públicos que já estão aí e aos que vão vir, a vocês, que eu sei do Ministério Público, os promotores, Gilvan, que estão desanimados. Porque, nessa época, Gilvan, foi movida num mês só 20 ações de improbidade. Todas elas foi liquidada logo de cara na Justiça, em primeiro grau. Então, é que eu fui desistir, Helder. Um dia eu fui desistir disso. E quando eu fui desistir disso, eu falei para 4 desembargadores que eu só não ia desistir por um motivo. E os 4, que eu não vou citar o nome, estão ouvindo o programa, ou vão ouvir e vão saber o que eu estou dizendo. E eu falei assim, eu vou até o fim, sabe por quê? Eu já teria parado. Por que eu teria parado? Um cidadão vem, denuncia um crime que está acontecendo no Estado, a Justiça de primeiro grau faz uma besteira dessa, a minha parte eu já fiz. Mas eu não vou parar, não. E falei para eles, por que eu não vou parar? Porque essa sentença podre que deram absolvendo os caras está servindo de lastro para me incriminar num processo criminal e eu ser pego de cadeia. Gilberto falou a muita gente que ia me botar na cadeia. Queria ser desembargador, botar na cadeia. Quem me deu o recado foi o advogado dele. Quer dizer, você vai sofrendo uma pressão dessa. Eu, com dificuldade de emprego, porque eu fui cortado de vender, nunca vendi, tentei vender, fui alijado de vender em prefeitura e Estado, que eu mexia na época com essas coisas. Aí os grandes poderosos dizem assim, não, porque sempre quando alguém denuncia é assim, né? Não, esse cara aí está fazendo essa denúncia porque ele também não participou. É lógico que eu não participei, eu não vou querer propina. Eu queria vender honestamente, nunca deixaram. Sempre não começa por aí uma denúncia? Não começa quando alguém é prejudicado? Mas eles sempre tinham o Daniel do livro, era porque ele era briga de sócio. Quer dizer, eles nunca têm culpa, sempre é os outros que denunciam. Aqui, 11 anos de sofrimento e luta. E se não fosse vocês do intrometido, esse promotor corajoso, a turma do GAECO, uns 4 ou 5 na época que eu conheci, e a minha vontade de Deus para mim poder me proteger, porque eu fui protegido de muita coisa, não é só de processo criminal, não. E ainda hoje corro risco. A gente corre risco. Mas eu também sei me preparar, e estou preparado para os riscos que poderão vir. Então, Gilvan, me desculpa eu me alongar. Correr, sabe, Rodolfo? Me desculpa, Gilvan. Eu me alongar nisso também, porque hoje eu lavei a minha alma e a alma de muita gente que precisava. Eu precisava dizer
à justiça do meu Estado, aos desembargadores que estão vendo, aos promotores de justiça que não desanimem, e aos chefes dele que não cerceiem o direito deles de fazer, para poder favorecer cargos ou empregos ou outras situações que o governo de plantão oferecia. E a gente sabe como é que o nosso ex-governador, nosso não, né, Helder? O ex-governador que a Paraíba teve felicidade de ter, fazia dentro daqui. E só para dizer mais uma vez, Gilvan, eu estarei anexando essa denúncia do Ministério Público Federal, o relatório de 300 páginas dentro da Polícia Federal, no Tribunal de Contas, essa semana, nos outros 6, 7 processos que estão lá parados. E agora, mais uma vez, o Tribunal de Contas vai ser forçado a tomar uma decisão, porque são 8 órgãos municipais, estaduais e federais dizendo a mesma coisa, com 1 quilômetro de situações de sacanagem, de roubo. Então, é isso que eu queria passar, essa mensagem, esse desabafo, né? E uma mensagem que julguem a Calvário, justiça do meu Estado. Eu tive a felicidade, Helder, de ser cidadão paraibano e cidadão pessoense, por ser visto que meu pai também foi, que a gente prestou no Estado, que eu vim para cá com 18 anos. E eu acho que eu estou prestando hoje um grande serviço ao meu Estado. Hoje eu estou fazendo jus, eu acho, Gilvan, ao título que eu recebi. Porque hoje eu estou pedindo para que a Justiça do Estado da Paraíba não deixe de julgar o pessoal da Calvário, que façam o que tem que ser feito, não precisa sentar mais em cima de processo, não existe mais o porquê de demora, meu Deus do céu. Vai esperar mais 11 anos para um outro Rodolfo que aparecer, sofrer também, levar processo criminal, para vocês cometerem mais uma vez uma injustiça que foi cometida comigo. Porque o próprio judiciário aqui, na pessoa do Dr. Aloysio Bezerra, cometeu injustiça comigo. Porque quando ele deu uma sentença errada, por ou desconhecer, se desconhecia, não devia nem ter feito o livro, um negócio desse, que me forçou a ir no CNJ, pô. Me forçou a ir. E você pensa que ele é meu inimigo, Gilvan? Que ele era meu inimigo? Ele era amigo do meu pai, rapaz. Na época da Sudepar, em 1975, quando ele trabalhava lá. É vizinho do meu cunhado, foi vizinho do meu cunhado aos 17 anos de idade. Ele me conhecia. Eu falei com ele disso tudo que ia acontecer, antes dele dar a sentença. Olhe com bons olhos, porque esses caras são criminosos. Eu disse a ele. E ele pega e fala um negócio desse. Eu não consigo entender. Então, uma coisa, Helder, é você prejudicar deliberadamente alguém. Outra coisa é você dar uma sentença, mesmo que você não seja liberado, e as consequências dessa sentença arrebentar com o cidadão. As consequências da sentença de Aloysio, absolvendo os caras, Gilvan, me deu sérios problemas de ordem médicas, de ordem familiar e de ordem financeira. Então, eu não posso deixar desapercebido isso, não posso deixar passado isso, eu quero que isso sirva de exemplo, para que outros juízes não cometam esse mesmo erro infantil de querer proteger os amigos, entre aspas. Ok, Rodolfo.